Esse primeiro tema é sobre a existência de Deus, e depois, logo a seguir, nós temos o tema que vai ser abordado pelo Rafael sobre a revelação. E a questão que está norteando, que está no núcleo dessa primeira, é a questão: Deus existe? E eu pensava, antes de entrar no núcleo ou na questão doutrinal, é fazer uns questionamentos até de ordem espiritual, ascética e de luta interior, porque esse meio de formação não é simplesmente uma consideração externa em relação a umas verdades bonitas e que transcendem, enfim, a nossa inteligência. Nós temos que pensar que a doutrina pode ser, fundamento da vida de piedade. São José Maria nos ensinou, e todos nós queremos beber do seu ensinamento, que nós temos que ter doutrina de teólogos e uma piedade de meninos, de crianças. E essa piedade não pode ser uma piedade que passa ao largo. Então, a existência de Deus não pode ser para nós algo como São José Maria fala em Caminho, como daquela pessoa que passa por um túnel. E há muitíssimas pessoas que passam pela vida como se fosse por um túnel, como se não houvesse transcendência, como Deus estivesse lá longe, nas estrelas, e não tivesse nenhuma interferência na nossa vida, como se não fosse um Deus pessoal, um Deus em que nós amamos, que nós conhecemos, nos esforçamos por nos identificar, e que nos deu a encarnação do seu Filho, o Verbo, e que nos faz buscá-lo, encontrá-lo, tratá-lo, amá-lo. E essa deve ser a preocupação de cada um de nós, não simplesmente uma consideração bonita, externa, mas uma consideração pessoal, de identificação com aquele que nos criou, com aquele que nos dá o ser, com aquele que nos mantém no ser. E não pode nos ocorrer de ter esse anonimato, ou olharmos a Deus, o Deus dos filósofos, um Deus que está lá longe, nas estrelas. Temos que pensar que Deus existe e cada um de nós deve pôr-se a serviço de Deus, conhecê-lo. Essa é a razão de ser desse nosso estudo, é que Deus é a finalidade da nossa existência. Conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e possuí-lo, assim, definitivamente, por amor, na vida eterna. Essa deve ser a nossa aspiração. Deus nos mantém na existência, e bastaria, vamos fazer aqui uma comparação, talvez imprópria, né? uma analogia. Se nós comparássemos as conexões da internet, a interação que nós temos aqui das imagens, se nós perdêssemos a nossa conexão com Deus, deixaríamos de existir. Deus nos mantém na existência permanentemente, nos dá o ser, nos mantém o ser. Mas isso não é suficiente pensar num Deus criador. Depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos enveredar pela questão de um Deus que nos comunica a graça e que nos faz filhos de Deus. E essa realidade da filiação divina é a explicação essencial da nossa vida. Somos filhos de Deus. Esquecer-se disso, de que somos filhos de Deus, e para isso está o estudo da doutrina, para nós reavivarmos na nossa alma a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa vivência da nossa filiação divina comunicada por meio da graça conseguida por Jesus Cristo com a sua paixão na cruz.